Retrabalho. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Quadro Retrabalho no ar, trazendo então a nossa conversa com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Boa tarde, Nemer, bem-vindo. Boa tarde, Fábio, boa tarde, Cássio, e boa tarde a todos os queridos ouvintes da CBN. Cássio Moro, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Fábio, boa tarde, Alberto Nemer, boa tarde a todos os ouvintes. Bem, o nosso tema hoje vai falar um pouco sobre trabalho infantil. A gente viu repercussões que aconteceram depois, por exemplo, de uma medalha, né, de uma jovem menina, né, na modalidade do skate em Tóquio. E isso trouxe ali repercussões em redes sociais que falavam um pouco disso, mas havia muito ruído, é o que a gente quer inclusive esclarecer para o ouvinte, para ele ter noção do que envolve o tema, por exemplo, né, de crianças trabalhando, e aí no caso trabalho infantil. Por isso nossa convidada está na ponta da linha e vai nos atender para trazer essa discussão e esclarecimento, que é Daniele Santa Catarina. Ela é desembargadora, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. Boa tarde, desembargadora, bem-vinda. Boa tarde, Alberto, Cássio, ouvintes. É um prazer estar aqui para discutir esse assunto tão importante e relevante. Que ótimo, eu que agradeço a sua presença. E de início, queria falar sobre um pouco da definição de trabalho infantil, porque acho que a partir daí a gente vai conseguir entender já um pouco mais sobre toda essa discussão em torno do tema. Por favor, doutora Daniele, qual é essa parte que a gente deveria ter entendimento inicial sobre trabalho infantil? Bom, Fábio, a nossa Constituição e as normas internacionais, né, principalmente a nossa Constituição, prevê que o trabalho a menores de 16 anos ele é proibido, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. E ainda assim, a partir de 18 anos, ele realmente é lícito, mas entre 16 e 18 anos ainda há uma proibição com relação a alguns casos, né, que podem afetar a saúde daquele adolescente, como o trabalho insalubre, perigoso, o trabalho noturno, trabalho em determinados ambientes impróprios. Então, eles ainda assim são proibidos, inclusive aos menores de 18 anos. Mas, em regra, a partir de 16 anos, o trabalho é permitido. Ótimo, eu vou deixar então aqui a cargo dos nossos convidados, né? Cássio já pega a palavra aqui para a gente. Posso? Então tá. Doutora Daniele, quero dizer que é uma honra tê-la aqui no nosso quadro, é sempre um prazer conversar com a senhora, uma grande desembargadora, tenho grande admiração, e embora nós tenhamos diversos temas que temos posições diferentes, sempre debatemos de forma bastante engrandecedora, eu acredito que esse que é um tema bastante delicado, do trabalho infantil, nós pactuamos de um mesmo posicionamento e não poderia ser diferente. De fato, essa publicação nas redes sociais causou um certo transtorno e até uma preocupação muito grande, né? Às vezes nós imaginamos que a sociedade evoluiu desde lá da Revolução Industrial do século XIX e parece que as coisas estão voltando ao passado. Até estava lendo agora um historiador, o Huberman, e ele relata um fato bastante interessante. Lá do século XIX, um senhor de escravos lá das Américas, das Índias Ocidentais, foi visitar a Inglaterra, visitou alguns industriais daquela Revolução Industrial, e quando ele conheceu as fábricas que contratavam crianças, né, ele comentou com esses industriais uma coisa interessante, eu até vou ler aqui. Sempre me considerei infeliz pelo fato de ser dono de escravos, mas nunca nas Índias Ocidentais pensamos ser possível haver ser humano tão cruel que exigisse de uma criança de 9 anos trabalhar 12 horas e meia por dia. E isso, como os senhores reconhecem, como hábito normal. Isso era uma realidade lá do século XIX na Inglaterra. Parece que hoje tentamos retroceder. O direito do trabalho se ergueu exatamente para proteger o trabalhador, proteger a idade de formação. Doutora, pela sua experiência, acha que temos uma boa proteção para a criança? Acha que devemos ceder a algumas pressões de alguns políticos e alguma parte da população para ampliar a idade e de início do trabalho? O que a senhora me diz disso? Com certeza não, Cássio, não podemos ceder a essas pressões.
Antigamente, né, até pelo Código de Menores, o menor ele era visto como praticamente como um objeto e como responsável, inclusive, pelo sustento da família. E nós temos ainda resquício disso na própria CLT, né, nos artigos 404, 405 da CLT, que fala, inclusive, que o juiz poderia autorizar o trabalho do menor se fosse indispensável, né, para a sobrevivência da família. Mas, a partir da Constituição de 88, o próprio artigo 227 da Constituição prevê a criança e o adolescente como sujeito de direitos e o princípio da proteção integral. Então, nós temos que trabalhar com a proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para resguardar o direito à infância. E o que é o direito à infância? É o direito não somente à educação, mas principalmente à educação, mas o direito ao convívio social, ao convívio familiar, a possibilidade de ser criança, de poder brincar e de poder ser, quando adulto, né, e tiver que trabalhar, ter toda uma condição de ter também um trabalho digno. Infelizmente, até hoje nós vemos crianças trabalhando, mesmo com a nossa legislação, né, que garante essa proteção integral, nós vemos crianças abaixo de 16 anos, com 10 anos, 5 anos, trabalhando. Né? Tem até algumas atividades aqui, eu sou oriunda do Ministério Público do Trabalho, como vocês já sabem, e tem algumas atividades, inclusive, que eram restritas de contratação de crianças e mulheres, por exemplo, na polinização do maracujá, porque a mão precisava ser pequena. Então, assim, nós precisamos nos conscientizar que a criança ela tem que ser protegida, né? E essa idade de 16 anos não surgiu do nada. Por que 16 anos? Primeiro, porque é a idade, em princípio, que a criança e adolescente termina o estudo obrigatório. Nós sabemos que a criança que trabalha, ela acaba se desinteressando pela escola, né, fica muito cansada e acaba abandonando os estudos e perdendo, né, grande parte do direito que ela tem de ser criança. Então, até me surpreendeu essa comparação que foi feita, né? Está na hora então, porque nós temos a Raíssa aí, parabéns para ela que é medalhista, né? Nossa, no skate. E agora, utilizar esse fato, para tentar discutir uma redução de direitos, para mim, é uma regressão muito grande, né? Seria uma regressão muito grande na nossa legislação. Uhum. Antes do Neymar fazer a colocação dele, Neymar, você me permite, só para deixar claro aos ouvintes que com esse tema, um deputado federal chamado Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, ele pegou, né, vamos usar aqui uma aspas, pegou onda nessa vitória da Raíssa para propor justamente até alteração mesmo no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, defendendo então essa questão aí de uma redução de idade, então ligada ao trabalho infantil. Então ele propôs realmente algo em legislação, revisão. É isso. Neymar, vamos lá. Obrigado, Fábio. Boa tarde, doutora Daniele. Doutora Daniele vem desempenhando aí com muita maestria o cargo de desembargadora, nos inspira muito no dia a dia, em seus julgamentos. Eu sou um fã, sou suspeito de falar. Então, doutora Daniele, é uma honra muito grande tê-la aqui conosco e podendo compartilhar de seus conhecimentos. Eu também entendo e vou na convergência, na verdade, né, de que eu acredito que não há como defender, né, trabalho infantil, especialmente trabalho infantil degradante, né, como a doutora Daniele disse aqui, em relação à lavoura, a criança trabalhando naquelas facções de costuras, enfim, isso para a gente realmente acho que, né, é indefensável se entender uma criança trabalhando nessas questões. Mas, na outra ponta, até para provocar de forma sadia um debate, eu gostaria de entender, doutora Daniele, se qualquer tipo de trabalho é proibido. Por exemplo, é comum, né, famílias terem, por exemplo, uma mercearia,
uma pequena venda, um pequeno sorveteria, enfim. E normalmente é possível você ver crianças menores de 16 anos auxiliando os seus pais, ou no caixa, ou na limpeza, enfim, uma forma de ter também responsabilidade. E eu gostaria de entender também de Vossa Excelência se isso também se encaixa como proibição. Obrigada, Alberto e Cássio, pelos elogios. A recíproca é verdadeira também, tenho muita admiração por vocês. Alberto, ao meu ver, sim, não há essa possibilidade de trabalho, seja ele fora de casa, ou seja ele dentro de casa, doméstico, ou dentro do empreendimento da própria família. Por quê? O trabalho é aquele que vai fazer com que a criança tome o tempo dela para desempenhar aquela função. Por exemplo, eu já presenciei casos de ir em alguma padaria, mercearia, como você citou, e encontrar criança no caixa. O caixa é um trabalho que não pode ser desenvolvido, trabalho com dinheiro não pode ser desenvolvido por menores de 18 anos. Então, assim, uma coisa é você estar com o teu filho em casa, está dando um ensinamento, uma educação para ele, outra coisa é você colocar ele, né, no empreendimento familiar para ajudar a família e substituir uma mão de obra que deveria estar sendo contratada, né? Muitas vezes a gente pega essa criança, você funciona como garçom aqui, não tem garçom nenhum no local, e ele vai ficar todos os dias indo ali, trabalhando, prestando aquele trabalho em benefício da família. Então, isso também é proibido, ele está dentro da nossa norma geral, que proíbe o trabalho aos menores de 16 anos, salvo a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. E aí, a aprendizagem não é só um mero contrato onde ele vai ter uma parte prática e vai estar trabalhando ali na linha de frente. Não, ele vai ter todo um arcabouço teórico, né, para fazer com que ele tenha um aprendizado mesmo e dividindo esse tempo com a parte prática, né, para poder realmente conhecer o que é o trabalho. Então, não é um trabalho normal no caso de aprendizagem também. Então, tem esse peso que tem que ser colocado, né, porque a aprendizagem, inclusive nessa questão dos atletas, também é possível o contrato, né, dos atletas como profissionalizante dos atletas a partir de 14 anos, inclusive com ganho de bolsa e com a parte teórica. Então, eu entendo, Neymer, que a gente não pode fazer essa diferenciação, e esse trabalho também é proibido. É só fazer um adendo à resposta da doutora Daniele, eu concordo, doutora Daniele, e assim, de forma respeitosa, um pouquinho em parte, porque eu entendo que a criança, né, de 10, o adolescente, antes de 16 anos, não pode ter um trabalho com uma responsabilidade, né? Ou seja, aquela obrigatoriedade de estar lá, de ter responsabilidade, por exemplo, pelo caixa, se tiver desfalque, vai, por exemplo, sofrer castigos, algo nesse sentido. Mas uma forma saudável de, às vezes, ali estar auxiliando, e eu sei que é uma linha muito tênue, né? Muito subjetiva nesse sentido. Então, assim, eu gostaria de fazer essa observação, passo, acho que é o Cássio que ia falar, depois eu tenho outra pergunta e outras curiosidades. É tão tênue, só para complementar, Cássio, é tão tênue Claro. que quando nós no judiciário pegamos pedido de vínculo de emprego entre família, é sempre um processo muito difícil, acho que o Cássio vai concordar comigo, de se julgar, né? Pai pedindo vínculo com o filho, quando a gente entra nessa área, é uma área muito complicada. Mas eu acho, Alberto, que no momento que o filho está lá todo dia auxiliando os pais, ele vai ter uma perda muito grande, uma perda educativa muito grande, um tempo que ele poderia estar realmente se dedicando a outras atividades, inclusive ao esporte, né? Ao esporte, ao conhecimento de outras línguas. Claro que isso já é muito restrito, né? Não é toda a população que tem acesso a isso. Mas você poderia garantir um reforço escolar a essa criança. Claro que ele ia ali de vez em quando e tomar essa consciência do que é o negócio, eu não vejo problema também não, Alberto.
E essa é uma questão até histórico-cultural, né? Era muito comum, pelo menos nas famílias europeias que vinham para o Brasil, né? Ter vários filhos, isso veio da minha própria família, até meu bisavô, vários filhos para ajudar na lavoura desde cedo. Na geração da minha mãe, ela já conseguiu, graças a Deus, dar uma educação para a gente até os 16, 17 anos, quando a gente teve que começar a trabalhar para sustentar a casa. Mas até ali a educação, e quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha uma profissão, segundo médio técnico, ou seja, isso foi todo responsável pela mobilidade social da nossa família. E aproveitando isso, doutora Daniele, o trabalho infantil, então, ele é proibido, mas existem diversos casos em que crianças são resgatadas desse trabalho, seja pelo Ministério do Trabalho, agora, novamente o Ministério do Trabalho e Emprego ressuscitado, seja até por outras autoridades, o Ministério Público com certeza se deparou com situações dessas. O que fazer quando há o resgate de crianças, seja elas são proibidas, saem desse trabalho, mas eles não tinham carteira assinada? Eles podem ter pelo menos a carteira assinada para efeitos previdenciários? Digamos que, imagine uma criança sem anotação em carteira, também não tem a sua garantia securitária previdenciária para um acidente. Então, o que fazer quando se resgata uma criança que está há anos trabalhando de forma irregular, de forma ilegal e sem carteira? Cássio, eu entendo que sim, que embora o trabalho seja proibido, ele ocorreu na prática, né? Na prática, essa criança foi retirada daquela situação irregular e ela não pode ser prejudicada, já que realmente ela prestou serviços. Eu entendo que sim, que aí vai caber ao Poder Judiciário ali determinar a anotação dessa carteira de trabalho para fins previdenciários. Acho que sim. Perfeito. Perfeito. Eu gostaria, doutora Daniele, de fazer uma outra pergunta, que essas modernidades de hoje, né, nos faz refletir algumas questões. E a partir do momento que a gente tem filho, a gente descobre um novo mundo também, que é o YouTube, né? E lá no YouTube, a gente percebe que existem aí diversas crianças, né, com canais com milhões de seguidores. Existe um casal de irmãos que já tiveram aí mais de não sei quantos bilhões de views, e, por certo, eles têm uma remuneração por isso também. E como quase todo dia tem episódios novos, eu gostaria de entender se essa questão também de criança trabalhando, seja nessa questão de youtuber, também seria proibida de acordo com a nossa legislação atualmente? Então, Neymer, eu acho que sim, né? A Convenção 138 da OIT, ela prevê apenas uma exceção do trabalho, né, infantil mediante autorização judicial, que é para trabalho artístico. Eu entendo que nessa função aí de youtuber, e tanto nessas funções de novelas, modelos, né, há a possibilidade de se enquadrar nessa exceção, mas nós precisamos cumprir as regras que tem a respeito disso. Primeiro, é a autorização judicial, onde o juiz vai analisar, para autorizar esse trabalho, ele vai analisar várias questões, né? Principalmente, vai ser compatível o horário de trabalho, o horário que gasta, por exemplo, a gravação desses vídeos, que são quase diários e semanais com a frequência escolar. Há um reflexo disso no desempenho escolar também, né? Porque não adianta só frequentar a escola, você tem que frequentar com qualidade, né? Manter um rendimento escolar bom e razoável, pelo menos. Além disso, vai ter um prejuízo emocional e psicológico para essa criança na função que ela está desempenhando. Então, tudo isso tem que ser analisado para que haja a autorização desse trabalho. Acho que pode ser, mas por isso que a legislação é restrita. Então, não é qualquer trabalho, é aquele trabalho que tem que ser desempenhado realmente por uma criança, e aí, apenas excepcionalmente, nós teremos essa autorização judicial para isso. Então, eu entendo que a gente tem que fazer essa separação mesmo. Você não vai autorizar uma criança a fazer um trabalho qualquer que não tenha necessidade de ser desempenhado por criança, né? Aliás, essas crianças sequer são remuneradas, em regra, são até
recebem sequer salário mínimo, não recebem remuneração, então é uma discussão bem ampla sobre isso. Até completando, né, nós tivemos alguns problemas já na história aí de atores mirins que tiveram problemas psicológicos. O Macaulay Culkin teve grandes problemas, todo mundo conhece. Aquele Angus T. Jones, também nos Estados Unidos, que fazia o Jake Harper na Two and a Half Men, teve sérios problemas, passou a infância crescendo, trabalhando como artista, um grande artista por sinal, mas com sérios problemas na maturidade dele. Era isso. Pode ir, Fábio. É verdade. Só uma complementação sobre essa questão da autorização judicial. Até em 2018, né, houve o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, confirmou que a competência para essa autorização seria da Justiça Comum, não sendo da Justiça do Trabalho. Então, eu gostaria de entender qual seria um problema ligado ao trabalho infantil que seria dessa competência da Justiça do Trabalho, doutora Daniele. E, antes de Vossa Excelência responder, com base nos seus esclarecimentos à minha pergunta anterior, eu acredito, aí é uma suposição minha, que grande parte dessas crianças hoje moram com as famílias nos Estados Unidos. É interessante a gente ver essa evolução patrimonial, financeira, algo assim, de que eles começam no Brasil e quando começam a ter condições, eles vão para os Estados Unidos. Não sei se é por causa da legislação do Brasil que proíbe, ou se é por causa realmente que buscam novas condições de vida para a família. Mas é só essa observação e agradeço. Bom, com relação à competência, realmente já teve uma ampla discussão sobre isso. A competência para autorização do trabalho seria da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum, e o Supremo, né, foi para um lado, foi para o outro, acabou que o Supremo definiu que essa autorização seria da Justiça Comum. Mas a competência para analisar possível existência de relação de emprego, né, entre o empregador e esse menor, essa criança, esse adolescente, isso continua sendo da Justiça do Trabalho, porque cabe a ela, né, reconhecer ou não uma relação de emprego. Então, eu entendo que a gente tem que separar a autorização para o trabalho, nesse caso específico artístico, que a criança vai obter, de uma possível lide trabalhista que vai analisar a existência ou não da relação de emprego do trabalho desempenhado naquele caso. E com relação a essa outra colocação, Nemer, realmente, né, eu não sei muito te responder, mas que há essa busca, né, pelos Estados Unidos, a gente vê, né, todas as pessoas que ficam famosas procuram outro país para fixar residência. Talvez haja lá uma maior facilidade, né, com relação, inclusive, à divulgação, acho que é mais ampla lá, não sei, eu realmente não sei te dizer o motivo, né, que leva a eles buscarem outro país, mas isso acontece com frequência mesmo. Bem, eu tenho aqui muitos ouvintes participando, tinham dúvidas que acabaram sendo elucidadas, né, conforme ali também a conversa ela avançou. O Hernandes era um que estava falando aí sobre plataformas digitais, né, canais de YouTube, também o João Gomes, então a gente acabou já abordando aí respostas para eles, que podem voltar a comentar, inclusive, se for o caso. Tive aqui também Vilma dizendo que é de Valparaíso, né, na Serra, e que é um assunto excelente. Tinha ligado o rádio na hora que a gente começou e falou que é muito importante este debate sempre. Muitas crianças não têm noção de nada, né, no mundo cheio assim, e muitos fazendo, então, uso errado. Ela falando, inclusive, um pouco aí sobre o tempo, né, aspas, ocioso dessa criança, no caso. O Claudeni, ele fala sobre o problema. Retrabalho. Oferecimento Med Senior. O plano de saúde da geração mais protegida. Quadro Retrabalho no ar, trazendo então a nossa conversa com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Mouro. Boa tarde, Nemer, bem-vindo. Boa tarde, Fábio, boa tarde, Cássio, e boa tarde a todos os queridos ouvintes da CBN. Cássio Mouro, boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Alberto Nemer. Boa tarde a todos os ouvintes. Bem, o nosso tema hoje vai falar um pouco sobre trabalho infantil. A gente viu repercussões que aconteceram depois, por exemplo, de uma medalha, né, de uma jovem menina, né, na modalidade do skate em Tóquio. E isso trouxe ali repercussões em redes sociais que falavam um pouco disso, mas havia muito ruído, é o que a gente quer inclusive esclarecer para o ouvinte, para ele ter noção do que envolve o tema, por exemplo, né, de crianças trabalhando, e aí no caso trabalho infantil. Por isso nossa convidada está na ponta da linha e vai nos atender para trazer essa discussão e esclarecimento, que é Daniele Santa Catarina. Ela é desembargadora, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. Boa tarde, desembargadora, bem-vinda. Boa tarde, Alberto, Cássio, ouvintes. É um prazer estar aqui para discutir esse assunto tão importante e relevante. Que ótimo, eu que agradeço a sua presença. E de início, queria falar sobre um pouco da definição de trabalho infantil, porque acho que a partir daí a gente vai conseguir entender já um pouco mais sobre toda essa discussão em torno do tema. Por favor, doutora Daniele, qual é essa parte que a gente deveria ter entendimento inicial sobre trabalho infantil? Bom, Fábio, a nossa Constituição e as normas internacionais, né, principalmente a nossa Constituição, prevê que o trabalho a menores de 16 anos, ele é proibido, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. E ainda assim, a partir de 18 anos, ele realmente é lícito, mas entre 16 e 18 anos ainda há uma proibição com relação a alguns casos, né, que podem afetar a saúde daquele adolescente, como o trabalho insalubre, perigoso, o trabalho noturno, trabalho em determinados ambientes impróprios. Então, eles ainda assim são proibidos, inclusive aos menores de 18 anos. Mas, em regra, a partir de 16 anos, o trabalho é permitido. Ótimo, eu vou deixar então aqui a cargo dos nossos convidados, né? Cássio já pega a palavra aqui para a gente. Posso? Então tá. Doutora Daniele, quero dizer que é uma honra tê-la aqui no nosso quadro, é sempre um prazer conversar com a senhora, uma grande desembargadora, tenho grande admiração, e embora nós tenhamos diversos temas que temos posições diferentes, sempre debatemos de forma bastante engrandecedora, eu acredito que esse que é um tema bastante delicado, do trabalho infantil, nós pactuamos de um mesmo posicionamento e não poderia ser diferente. De fato, essa publicação nas redes sociais causou um certo transtorno e até uma preocupação muito grande, né? Às vezes nós imaginamos que a sociedade evoluiu desde lá da Revolução Industrial do século XIX e parece que as coisas estão voltando ao passado. Até estava lendo agora um historiador, o Huberman, e ele relata um fato bastante interessante. Lá do século XIX, um senhor de escravos lá das Américas, das Índias Ocidentais, foi visitar a Inglaterra, visitou alguns industriais daquela Revolução Industrial, e quando ele conheceu as fábricas que contratavam crianças, né, ele comentou com esses industriais uma coisa interessante, eu até vou ler aqui. Sempre me considerei infeliz pelo fato de ser dono de escravos, mas nunca nas Índias Ocidentais pensamos ser possível haver ser humano tão cruel que exigisse de uma criança de 9 anos trabalhar 12 horas e meia por dia. E isso, como os senhores reconhecem, como hábito normal. Isso era uma realidade lá do século XIX na Inglaterra. Parece que hoje tentamos retroceder. O direito do trabalho se ergueu exatamente para proteger o trabalhador, proteger a idade de formação. Doutora, pela sua experiência, acha que temos uma boa proteção para a criança? Acha que devemos ceder a algumas pressões de alguns políticos e alguma parte da população para ampliar a idade e de início do trabalho? O que a senhora me diz disso? Com certeza não, Cássio, não podemos ceder a essas pressões. Antigamente, né, até pelo Código de Menores, o menor ele era visto praticamente como um objeto e como responsável, inclusive, pelo sustento da família. E nós temos ainda resquício disso na própria CLT, né, nos artigos 404, 405 da CLT, que fala, inclusive, que o juiz poderia autorizar o trabalho do menor se fosse indispensável
né, para a sobrevivência da família. Mas, a partir da Constituição de 88, o próprio artigo 227 da Constituição prevê a criança e o adolescente como sujeito de direitos e o princípio da proteção integral. Então, nós temos que trabalhar com a proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para resguardar o direito à infância. E o que é o direito à infância? É o direito não somente à educação, mas principalmente à educação, mas o direito ao convívio social, ao convívio familiar, a possibilidade de ser criança, de poder brincar e de poder ser, quando adulto, né, e tiver que trabalhar, ter toda uma condição de ter também um trabalho digno. Infelizmente, até hoje nós vemos crianças trabalhando, mesmo com a nossa legislação, né, que garante essa proteção integral, nós vemos crianças abaixo de 16 anos, com 10 anos, 5 anos, trabalhando. Né? Tem até algumas atividades aqui, eu sou oriunda do Ministério Público do Trabalho, como vocês já sabem, e tem algumas atividades, inclusive, que eram restritas de contratação de crianças e mulheres, por exemplo, na polinização do maracujá, porque a mão precisava ser pequena. Então, assim, nós precisamos nos conscientizar que a criança ela tem que ser protegida, né? E essa idade de 16 anos não surgiu do nada. Por que 16 anos? Primeiro, porque é a idade, em princípio, que a criança e o adolescente termina o estudo obrigatório. Nós sabemos que a criança que trabalha, ela acaba se desinteressando pela escola, né, fica muito cansada e acaba abandonando os estudos e perdendo, né, grande parte do direito que ela tem de ser criança. Então, até me surpreendeu essa comparação que foi feita, né? Está na hora então, porque nós temos a Raíssa aí, parabéns para ela que é medalhista, né? Nossa, no skate. E agora, utilizar esse fato, para tentar discutir uma redução de direitos, para mim, é uma regressão muito grande, né? Seria uma regressão muito grande na nossa legislação. Uhum. Antes do Neymer fazer a colocação dele, Neymer, você me permite, só para deixar claro aos ouvintes que com esse tema, um deputado federal chamado Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, ele pegou, né, vamos usar aqui uma aspas, pegou onda nessa vitória da Raíssa para propor justamente até alteração mesmo no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, defendendo então essa questão aí de uma redução de idade, então ligada ao trabalho infantil. Então ele propôs realmente algo em legislação, revisão. É isso. Neymer, vamos lá. Obrigado, Fábio. Boa tarde, doutora Daniele. Doutora Daniele vem desempenhando aí com muita maestria o cargo de desembargadora, nos inspira muito no dia a dia, em seus julgamentos. Eu sou um fã, sou suspeito de falar. Então, doutora Daniele, é uma honra muito grande tê-la aqui conosco e podendo compartilhar de seus conhecimentos. Eu também entendo e vou na convergência, na verdade, né, de que eu acredito que não há como defender, né, trabalho infantil, especialmente trabalho infantil degradante, né? Como a doutora Daniele disse aqui, em relação à lavoura, a criança trabalhando naquelas facções de costuras, enfim, isso para a gente realmente acho que, né, é indefensável se entender uma criança trabalhando nessas questões. Mas, na outra ponta, até para provocar de forma sadia um debate, eu gostaria de entender, doutora Daniele, se qualquer tipo de trabalho é proibido. Por exemplo, é comum, né, famílias terem, por exemplo, uma mercearia, uma pequena venda, um pequeno sorveteria, enfim. E normalmente é possível você ver crianças menores de 16 anos auxiliando os seus pais, ou no caixa, ou na limpeza, enfim, uma forma de ter também responsabilidade. E eu gostaria de entender também de Vossa Excelência se isso também se encaixa como proibição.
Obrigada, Alberto e Cássio, pelos elogios. A recíproca é verdadeira também, tenho muita admiração por vocês. Alberto, ao meu ver, sim, não há essa possibilidade de trabalho, seja ele fora de casa, ou seja ele dentro de casa, doméstico, ou dentro do empreendimento da própria família. Por quê? O trabalho é aquele que vai fazer com que a criança tome o tempo dela para desempenhar aquela função. Por exemplo, eu já presenciei casos de ir em alguma padaria, mercearia, como você citou, e encontrar criança no caixa. O caixa é um trabalho que não pode ser desenvolvido, trabalho com dinheiro não pode ser desenvolvido por menores de 18 anos. Então, assim, uma coisa é você estar com o teu filho em casa, está dando um ensinamento, uma educação para ele, outra coisa é você colocar ele, né, no empreendimento familiar para ajudar a família e substituir uma mão de obra que deveria estar sendo contratada, né? Muitas vezes a gente pega essa criança, você funciona como garçom aqui, não tem garçom nenhum no local, e ele vai ficar todos os dias indo ali, trabalhando, prestando aquele trabalho em benefício da família. Então, isso também é proibido, ele está dentro da nossa norma geral, que proíbe o trabalho aos menores de 16 anos, salvo a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. E aí, a aprendizagem não é só um mero contrato onde ele vai ter uma parte prática e vai estar trabalhando ali na linha de frente. Não, ele vai ter todo um arcabouço teórico, né, para fazer com que ele tenha um aprendizado mesmo e dividindo esse tempo com a parte prática, né, para poder realmente conhecer o que é o trabalho. Então, não é um trabalho normal no caso de aprendizagem também. Então, tem esse peso que tem que ser colocado, né, porque a aprendizagem, inclusive nessa questão dos atletas, também é possível o contrato, né, dos atletas como profissionalizante dos atletas a partir de 14 anos, inclusive com ganho de bolsa e com a parte teórica. Então, eu entendo, Neymer, que a gente não pode fazer essa diferenciação, e esse trabalho também é proibido. Só para fazer um adendo à resposta da doutora Daniele, eu concordo, doutora Daniele, e assim, de forma respeitosa, um pouquinho em parte, porque eu entendo que a criança, né, de 10, o adolescente, antes de 16 anos, não pode ter um trabalho com uma responsabilidade, né? Ou seja, aquela obrigatoriedade de estar lá, de ter responsabilidade, por exemplo, pelo caixa, se tiver desfalque, vai, por exemplo, sofrer castigos, algo nesse sentido. Mas uma forma saudável de, às vezes, ali estar auxiliando, e eu sei que é uma linha muito tênue, né? Muito subjetiva nesse sentido. Então, assim, eu gostaria de fazer essa observação, acho que é o Cássio que ia falar, depois eu tenho outra pergunta e outras curiosidades. É tão tênue, só para complementar, Cássio, é tão tênue que Claro. quando nós no judiciário pegamos pedido de vínculo de emprego entre família, é sempre um processo muito difícil, acho que o Cássio vai concordar comigo, de se julgar, né? Pai pedindo vínculo com o filho, quando a gente entra nessa área, é uma área muito complicada. Mas eu acho, Alberto, que no momento que o filho está lá todo dia auxiliando os pais, ele vai ter uma perda muito grande, uma perda educativa muito grande, um tempo que ele poderia estar realmente se dedicando a outras atividades, inclusive ao esporte, né? Ao esporte, ao conhecimento de outras línguas. Claro que isso já é muito restrito, né? Não é toda a população que tem acesso a isso. Mas você poderia garantir um reforço escolar a essa criança. Claro que ele ia ali de vez em quando e tomar essa consciência do que é o negócio, eu não vejo problema também não, Alberto. E essa é uma questão até histórico-cultural, né? Era muito comum, pelo menos nas famílias europeias que vinham para o Brasil, né? Ter vários filhos, isso veio da minha própria família, até meu bisavô, vários filhos para ajudar na lavoura desde cedo. Na geração da minha mãe, ela já conseguiu, graças a Deus, dar uma educação para a gente até os 16, 17 anos, quando a gente teve que começar a trabalhar para sustentar a casa. Mas até ali a educação, e quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha uma profissão,
médio técnico, ou seja, isso foi todo responsável pela mobilidade social da nossa família. E aproveitando isso, doutora Daniele, o trabalho infantil, então, ele é proibido, mas existem diversos casos em que crianças são resgatadas desse trabalho, seja pelo Ministério do Trabalho, agora, novamente o Ministério do Trabalho e Emprego ressuscitado, seja até por outras autoridades, o Ministério Público com certeza se deparou com situações dessas. O que fazer quando há o resgate de crianças, elas são proibidas, saem desse trabalho, mas eles não tinham carteira assinada? Eles podem ter pelo menos a carteira assinada para efeitos previdenciários? Digamos que, imagine uma criança sem anotação em carteira, também não tem a sua garantia securitária previdenciária para um acidente. Então, o que fazer quando se resgata uma criança que está há anos trabalhando de forma irregular, de forma ilegal e sem carteira? Cássio, eu entendo que sim, que embora o trabalho seja proibido, ele ocorreu na prática, né? Na prática, essa criança foi retirada daquela situação irregular e ela não pode ser prejudicada, já que realmente ela prestou serviços. Eu entendo que sim, que aí vai caber ao Poder Judiciário ali determinar a anotação dessa carteira de trabalho para fins previdenciários. Acho que sim. Perfeito. Perfeito. Eu gostaria, doutora Daniele, de fazer uma outra pergunta, que essas modernidades de hoje, né, nos faz refletir algumas questões. E a partir do momento que a gente tem filho, a gente descobre um novo mundo também, que é o YouTube, né? E lá no YouTube, a gente percebe que existem aí diversas crianças, né, com canais com milhões de seguidores. Existe um casal de irmãos que já tiveram aí mais de não sei quantos bilhões de views, e, por certo, eles têm uma remuneração por isso também. E como quase todo dia tem episódios novos, eu gostaria de entender se essa questão também de criança trabalhando, seja nessa questão de youtuber, também seria proibida de acordo com a nossa legislação atualmente? Então, Neymer, eu acho que sim, né? A Convenção 138 da OIT, ela prevê apenas uma exceção do trabalho, né, infantil mediante autorização judicial, que é para trabalho artístico. Eu entendo que nessa função aí de youtuber, e tanto nessas funções de novelas, modelos, né, há a possibilidade de se enquadrar nessa exceção, mas nós precisamos cumprir as regras que tem a respeito disso. Primeiro, é a autorização judicial, onde o juiz vai analisar, para autorizar esse trabalho, ele vai analisar várias questões, né? Principalmente, vai ser compatível o horário de trabalho, o horário que gasta, por exemplo, a gravação desses vídeos, que são quase diários e semanais, com a frequência escolar? Há um reflexo disso no desempenho escolar também, né? Porque não adianta só frequentar a escola, você tem que frequentar com qualidade, né? Manter um rendimento escolar bom e razoável, pelo menos. Além disso, vai ter um prejuízo emocional e psicológico para essa criança na função que ela está desempenhando. Então, tudo isso tem que ser analisado para que haja a autorização desse trabalho. Acho que pode ser, mas por isso que a legislação é restrita. Então, não é qualquer trabalho, é aquele trabalho que tem que ser desempenhado realmente por uma criança, e aí, apenas excepcionalmente, nós teremos essa autorização judicial para isso. Então, eu entendo que a gente tem que fazer essa separação mesmo. Você não vai autorizar uma criança a fazer um trabalho qualquer que não tenha necessidade de ser desempenhado por criança, né? Aliás, essas crianças sequer são remuneradas, em regra são até, recebem sequer salário mínimo, não recebem remuneração, então é uma discussão bem ampla sobre isso. Até completando, né, nós tivemos alguns problemas já na história aí de atores mirins que tiveram problemas psicológicos. O Macaulay Culkin teve grandes problemas, todo mundo conhece. Aquele Angus T. Jones, também nos Estados Unidos, que fazia o Jake Harper na Two and a Half Men, teve sérios problemas, passou a infância crescendo, trabalhando como artista, um grande
grande artista, por sinal, mas com sérios problemas na maturidade dele. Era isso. Pode ir, Fábio. É verdade. Só uma complementação sobre essa questão da autorização judicial. Até em 2018, né, houve o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, confirmou que a competência para essa autorização seria da Justiça Comum, não sendo da Justiça do Trabalho. Então, eu gostaria de entender qual seria um problema ligado ao trabalho infantil que seria dessa competência do Justiça do Trabalho, doutora Daniele. E antes de Vossa Excelência responder, com base nos seus esclarecimentos à minha pergunta anterior, eu acredito, aí é uma suposição minha, que grande parte dessas crianças hoje moram com as famílias nos Estados Unidos. É interessante a gente ver essa evolução patrimonial, financeira, algo assim, de que eles começam no Brasil e quando começam a ter condições, eles vão para os Estados Unidos. Não sei se é por causa da legislação do Brasil que proíbe ou se é por causa realmente que buscam novas condições de vida para a família. Mas é só essa observação só e agradeço. Bom, com relação à competência, realmente já teve uma ampla discussão sobre isso. A competência para autorização do trabalho seria da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum, e o Supremo, né, foi para um lado, foi para o outro, acabou que o Supremo definiu que essa autorização seria da Justiça Comum. Mas a competência para analisar possível existência de relação de emprego, né, entre o empregador e esse menor, essa criança, esse adolescente, isso continua sendo da Justiça do Trabalho, porque cabe a ela, né, reconhecer ou não uma relação de emprego. Então, eu entendo que a gente tem que separar a autorização para o trabalho, nesse caso específico artístico, que a criança vai obter, de uma possível lide trabalhista que vai analisar a existência ou não da relação de emprego do trabalho desempenhado naquele caso. E com relação a essa outra colocação, Nemer, realmente, né, eu não sei muito te responder, mas que há essa busca, né, pelos Estados Unidos, a gente vê, né, todas as pessoas que ficam famosas procuram outro país para fixar residência. Talvez haja lá uma maior facilidade, né, com relação, inclusive, à divulgação, acho que é mais ampla lá, não sei, eu realmente não sei te dizer o motivo, né, que leva a eles buscarem outro país, mas isso acontece com frequência mesmo. Bem, eu tenho aqui muitos ouvintes participando, tinham dúvidas que acabaram sendo elucidadas, né, conforme ali também a conversa ela avançou. O Hernandes era um que estava falando aí sobre plataformas digitais, né, canais de YouTube, também o João Gomes, então a gente acabou já abordando aí respostas para eles, que podem voltar a comentar, inclusive, se for o caso. Tive aqui também Vilma dizendo que é de Valparaíso, né, na Serra, e que é um assunto excelente. Tinha ligado o rádio na hora que a gente começou e falou que é muito importante este debate sempre. Muitas crianças não têm noção de nada, né, no mundo cheio assim, e muitos fazendo, então, uso errado. Ela falando, inclusive, um pouco aí sobre o tempo, né, aspas, ocioso dessa criança, no caso. O Claudeni, ele fala sobre o problema